Olá, jovens. Aqui é o professor Carlão, do Colégio Modelo. Nós vamos gravar mais um episódio hoje falando sobre o futuro das HQs, tá? O que a gente espera no futuro, como é que vai ser. E também é uma coisa legal de ser nerd, é isso, né? Você vai imaginar assim, como é que vai acontecer, o que vai acontecer no próximo filme, na próxima história em quadrinho. A gente vai tocar também no assunto hoje de, assim, será que a história em quadrinho ainda vai ter futuro, né? Porque a gente está vendo assim que no mundo inteiro está diminuindo a quantidade de leitores de história em quadrinho, menos no Japão. O Japão, é um fenômeno que a gente comentou no outro vídeo, no Japão ainda tem muitos leitores, eles são assíduos assim, e adoram ler história em quadrinhos. Enquanto que no resto do mundo está vendo assim cada vez mais diminuir o consumo de história em quadrinhos na forma tradicional, na forma de papel. As pessoas estão migrando para quadrinhos online, tanto pelo preço, tá? É mais barato comprar, tanto pela praticidade, porque quando você coleciona história em quadrinhos, um dos problemas é espaço, tá? Lá em casa eu tô com esse problema agora de espaço, então eu já comentei, eu tô acabando os 5.000 gibis, né? Então eu tenho 2 prateleiras, já indo para a 3ª prateleira, e ocupa espaço e dá trabalho limpar, se bem que essa é a parte mais prazerosa, vai pegar, se limpa lá, você vai ficar folheando de novo e tal, mas é problemático guardar. E se você um dia for fazer mudança, tendo 5.000 gibis, você vai ver o quanto isso é complicado, né? São quase 60 caixas só de gibi que sai por. Então, as pessoas estão preferindo outros tipos de mídia para ler história em quadrinho, tá? E também nós estamos vendo nos últimos anos aí a Marvel sendo mais reconhecida, por exemplo, pelos filmes, pelas séries, do que propriamente pelas histórias em quadrinhos. E eu até entendo, porque a Marvel, ela existe no Marvel desde a década de 60, mas antes disso, ela já tinha, desde a década de 40, a Marvel era conhecida como Timely Comics, depois virou Atlas Comics. Então tem história da Marvel de 40 anos, perdão, desde a década de 40, então nós estamos pensando já em quase 80 anos de história em quadrinhos. É difícil para quem está começando agora, se você é um leitor que está começando agora, eu entendo. O que você vai ler primeiro? O que é importante, né? O que eu não posso deixar de ler, né? Primeiro, se você for um leitor que está mais acostumado com o ritmo dos filmes e pegar as histórias antigas da Marvel, você vai ver que tem um ritmo diferente. Você vai achar histórias mais infantis. Entretanto, são histórias que são fundamentais para o que está acontecendo agora, para quem está vendo no cinema. Então, não dá para você entender como é que funciona um filme da Marvel sem entender como é que funciona o passado da Marvel, né? Mas é legal porque assim, os personagens que estão aparecendo agora nos filmes, você está conhecendo eles no filme e acaba assim que você se afeiçoa a ele no filme e depois vai ver o que ele já fez na vida, vai procurar a história em quadrinho dele, né? Por exemplo, o Cavaleiro da Lua, teve a série dele. Se você gostou, que foi uma série assim bastante interessante, na parte visual, você vai atrás dele depois. Tem o Cavaleiro da Lua, é um personagem da década de 70, ele tem mais de 50 anos de história. Mas se você gostou da série, você vai atrás depois, tá? Então a porta de entrada da Marvel não está sendo mais a história em quadrinhos, está sendo o cinema ou as séries, né, os streams. E normal, é bom, muito bom que isso aconteça. A DC, por exemplo, ela é muito boa em animação. Quem acompanha aí sabe que a DC teve vários problemas com o universo compartilhado que eles fizeram fazendo os filmes, né? Então vai ter o reboot agora com o James Gunn, com o filme do Superman que estreia agora no mês de julho. Você está vendo agora esse episódio no mês de julho, tá pipocando para aí o filme do Superman, tá? Que é o reboot do universo DC no cinema. Eu vou falar um pouquinho mais dele depois, no finalzinho. Então, assim, muitos personagens que você conhece pelos filmes ou pelas séries, tá acontecendo um fenômeno muito interessante. Eles estão sendo alterados para caber dentro do estilo filme, né, ou série. Eles estão ganhando uma roupagem diferente, uma visibilidade diferente, e isso está causando também mudança neles no gibi. Isso é muito interessante. Por exemplo, ó, Agatha Harkness. Se você viu Agatha para sempre, né? Agora que foi ela primeiro apareceu no WandaVision, fez muito sucesso o personagem da WandaVision e ganhou uma série só dela.
que é a Agatha para sempre. Ela é uma personagem, assim, vai aparecer aqui a foto dela, agora que eu consegui achar uma que tem a foto da atriz, uma ao mesmo tempo, o personagem original, um cantinho, e como que ele vai virar no gibi agora. Então, a personagem Agatha Harkness no gibi, ela surgiu como a babá do Franklin Richards, que é o filho do Senhor Fantástico, da Mulher Invisível, do Quarteto Fantástico. Ela era uma babá, só que era uma babá, assim, especial, ela é uma bruxa, na verdade. Então ela protegia a criança, então ela, assim, ela cuidou da criança, depois ela ajudou a Wanda, então ela é uma senhora, né, uma senhorinha, durante a surgir na década de 60, então ela, por quase 60 anos, ela foi uma senhorinha. Agora na série ela virou uma atriz mais nova, e isso vai causou já uma mudança na Marvel. A Marvel já fez ela aparecer agora, ultimamente, com uma idade menos avançada e com um peso maior nas histórias. Então um personagem que era o terceiro escalão da Marvel está subindo, está sendo reconhecido aí. Enquanto que personagens que eram do primeiro escalão estão perdendo força, né? Porque não conseguiram ter um filme muito fazer sucesso no filme. Né? Se você viu, por exemplo, a Mulher Hulk, na Marvel, assim, a personagem do Star Wars é amada. Todo mundo adora a Mulher Hulk. A série dela foi fraca, então ela está perdendo espaço. Então a gente está vendo um fenômeno que, assim, o personagem live action está fazendo com que o personagem no quadrinho tenha mudança no estilo de vida dele, tá? Outro que é assim, o Loki. O Loki teve 2 temporadas de série muito boas. Se você não assistiu o Loki, eu aconselho que você assista. O Loki, assim, nos histórias em quadrinhos, ele sempre foi o irmão malvado do Thor. Ele era tido como um vilão, assim, vilão, sabe, tipo, top 3 da Marvel. O Loki é, tipo, assim, primeira prateleira de vilania da Marvel. Mas nos filmes Vingadores, a abordagem que tiveram do personagem e o ator deram para o personagem uma nova característica. Ele deixou de ser aquele deus da maldade e se tornou agora uma pessoa meio ambígua. Porque a gente foi também saber, né, estudar um pouquinho mais de história, o Loki, na mitologia nórdica, não era o deus da maldade, ele é o deus das brincadeiras, da mentira. Então, não quer dizer que ele é mau o tempo todo. Então a Marvel vai fazer uma mudança. Você vai ver aqui também uma imagem do Loki agora, as 3 encarnações dele, inclusive a encarnação feminina. Se for pesquisar depois, viu que o Loki teve uma época que é uma mulher na mitologia, e nos Star Quadrinhos adaptaram isso. Na série também aparece, né, uma personagem, uma parte dele, uma versão dele feminina. Então o Loki deu um peso muito grande na Marvel, tanto que ele deixa de ser agora o inimigo do Thor e ele é um aliado meio ambíguo do Thor, né? Uma hora ele está a favor, outra hora está contra. Mas também é uma mudança por causa dos filmes. Tony Stark, Homem de Ferro, ele durante muito tempo, ele sempre foi um dos personagens principais da Marvel, desde que surgiu, mas ele estava assim, meio esquecido na Marvel, né? E na década de 90 a Marvel foi à falência, as pessoas talvez não saibam, mas a Marvel foi à falência, e para evitar que isso aconteça, é até difícil entender hoje que a Marvel foi à falência, mas ela foi. Para evitar isso, o Stan Lee começou a vender os direitos dos personagens para filmes. Só que ele vendeu para vários estúdios. Então o Quarteto Fantástico foi para um, Homem-Aranha foi para outro, X-Men foi para outro, Vingadores foi para outro, Hulk foi para outro, Homem-Aranha foi para outro. Daí assim, esses personagens, esses estúdios, fizeram alguns filmes que deram certo, outros não deram certo, mas quando a Marvel foi tentar começar o universo dela, assim, os X-Men estavam na Fox, não podia mexer. O Homem-Aranha na Sony, não podia mexer. O Hulk na Universal, não podia mexer. Então quem que sobrou? Sobraram o Homem de Ferro, né? Tipo, Homem de Ferro, Thor, Capitão América, que no começo dos anos 2000 estava meio que caindo um pouquinho, né, a qualidade das histórias. Só que a Marvel, ela dá sorte de contratar o Robert Downey Jr., que deu para o personagem uma vida que ele nunca teve na história em quadrinho. Deu ao personagem assim, um caráter, uma forma de se comportar que revolucionou
a história em quadrinhos. A gente não consegue entender assim mais hoje o Homem de Ferro sem o filme de 2008. Tá? Tanto que essa personalidade do Homem de Ferro, assim, mais despojada, né, essa coisa mais satírica que ele tem, né, foi para as histórias em quadrinhos. E hoje em dia ele é exatamente o que ele até é representado na história em quadrinho com a persona do Robert Downey Jr., né? Quem assistiu o Ultimato sabe que no final do Ultimato, vou dar um spoiler agora aqui, se você não assistiu o Ultimato, pule 10 segundos. Mas se você assistiu o Ultimato, você viu que ele morreu no final, e todo mundo teve que chorar por causa disso. Mas agora ele vai voltar na próxima fase da Marvel, não como herói, como vilão. Ele vai ser o Doutor Destino no próximo filme dos Vingadores. Porque ele é a base do universo Marvel, do cinema, né? Então a gente vai ver assim, personagens que foram se alterando por conta dessa integração. Então, e o futuro da Marvel está bem por aí, vai passar bem por aí, tá? Nós vamos ver, por exemplo, nos próximos filmes da Marvel, as questões das incursões, né? Vai aparecer para você também a foto aqui desse gibi, que chegou uma época assim que várias terras começaram a colidir uma com a outra, e daí para que você salvasse a sua terra, você tinha que destruir a do outro. Você vê heróis lutando contra heróis. Foi uma fase bem assim recente da Marvel, e vai ser retratado no próximo filme. Vingadores Doomsday vai começar a falar sobre isso. O Aranhaverso, que fez muito sucesso por causa do Miles Morales, as duas animações são fantásticas, né? Inclusive, é a primeira animação de super-herói que ganha prêmio Oscar. E começou no gibi do Aranhaverso. Era uma história meio isoladinha lá no gibi, mas como a animação fez sucesso, virou quase como uma série, né? Você vai ver ali a Aguinha-Aranha, o Porco-Aranha, o Aranha Noir, né? Ganhando histórias em quadrinhos. Nós vamos ver também nos próximos filmes da Marvel surgir personagens que estão assim obscuros. Por exemplo, eles vão dar muita ênfase para o Warlock, que apareceu no Guardiões da Galáxia 3. O surgimento dele foi muito esperado e o desenvolvimento dele vai ser muito esperado. O Nova também vai aparecer para vocês aqui umas fotos do Nova. Também é outro personagem muito esperado que surja na Marvel, que apareça agora na próxima fase. Então, assim, nós estamos esperando agora o Quarteto Fantástico, que vai estrear também agora esse mês, como se fosse uma nova entrada de ar no universo Marvel. Os X-Men também estão sendo prometido que vai entrar agora. O James Gunn, que está aí reformulando o universo da DC. O Superman Legado agora, que vai aparecer, o filme ali já está aparecendo, assim, ele está usando, o James Gunn faz isso como ninguém, ele está usando coisas afetivas, por exemplo, a música do filme original, ele está usando. Então quem é mais velho como eu, já está capturado, já quer ver o filme. Mas espero que você que é mais novo, ou mais jovem, que não viu os filmes do Christopher Reeve, talvez tenha visto só em plataforma, mas quando for no cinema, sinta a mesma magia que a gente sentiu quando assistiu o Christopher Reeve lá na década de 80 voando. A chamada do filme do Christopher Reeve, vai aparecer para vocês aqui também uma foto disso, era assim, você vai acreditar que um homem pode voar. E a gente acreditava, porque o efeito especial da época era muito fantástico. E agora a chamada de James Gunn olhe para cima. Quer dizer, ele está tentando fazer essa conexão para que ressurja essa vontade de consumir história em quadrinhos, super-heróis, né, na cultura pop. Então, no futuro eu diria que é promissor. Não importa como você vai consumir, se é físico, se é na plataforma, se é no streaming, digital. Quem gosta de história em quadrinhos tem um futuro muito promissor e brilhante pela frente. E uma coisa que é bacana falar, tá? Se você gosta de história em quadrinhos, uma coisa eu posso dizer, a sua vida deve ser bem divertida, tá bom? Então um abraço, espero que tenham gostado desses 6 primeiros episódios. Vamos tentar voltar para uma próxima temporada, se vocês ajudarem aí, peça então, né? Comentem, compartilhem. Nós estamos no Spotify, a gente está tem a Rádio Modelo, tem a TV Modelo, nós estamos no Instagram. Então compartilhe, comente, para que a gente tenha uma segunda temporada, tá bom? Abração
Até lá!